Olá, meu nome é Diana Prudência Ramos e esse é o seu canal sobre história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, sobre suas causas, seu contexto e suas consequências. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho do lado do botão de inscrever-se e, é claro, não se esqueça de deixar o like. Então, sem enrolação, bora logo pro vídeo. Vamos começar primeiro antes da Revolução Russa. Durante quase todo o século XIX, a Rússia vivia num método chamado feudalismo, que era um método de servidão senhor feudal, que foi usado na Idade Média. Esse método de servidão só foi abolido em 1861, no governo do czar Alexandre II. Mas em muitos lugares do Império Russo ainda existia gente trabalhando nesse método. Enquanto isso, o regime czarista com o czar Alexandre II, que era um rei absolutista, reprimia a oposição. A Ucrânia, a polícia política, controlava o ensino, os tribunais e a imprensa. Os opositores ao governo eram exilados na Sibéria, condenados por crimes políticos. Nas cidades e nos campos, os capitalistas e latifundiários tinham o domínio sobre os trabalhadores. No governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou no processo industrial e econômico. Os operários se concentraram nas grandes cidades, como em Moscou e São Petersburgo. Mas, apesar desse forte crescimento econômico, a Rússia não se desenvolvia e sua população ficava cada vez mais pobre. A burguesia também não era tão beneficiada, pois o capital estava todo concentrado nas mãos dos grandes banqueiros e empresários. No seu governo, a oposição aumentou muito e um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata Russo, de ideologia marxista. Mas seus líderes, Lenin e Pekhavon, tinham que viver fora do Império Russo por causa das fortes perseguições políticas. O Partido Social Democrata Russo era dividido em duas correntes ideológicas. Os bolcheviques, que eram a maioria e liderados por Lenin, que defendiam uma revolução com armas e uma guerra civil para chegar ao poder. E tinha os mencheviques, que eram a minoria dos russos, e liderados por Pekhavon, que defendia uma ideia mais evolucionista de se conquistar o poder, através de vias normais e pacíficas. Enquanto isso, em janeiro de 1905, alguns operários participaram de manifestações pacíficas em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, com o objetivo de entregar um abaixo-assinado ao czar, pedindo por melhorias de trabalho. A guarda, assustada com esse caso, começou a abrir fogo com todo mundo, matando mais de 1000 pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Com esse episódio, conhecido como Domingo Sangrento, houve várias ondas de protestos e manifestações durante todo o Império. Diante a esses protestos, o czar promulgou uma constituição em um parlamento chamado de Duma e convocou eleições. A Rússia, nesse momento, se tornava uma monarquia constitucional, por causa que o czar promulgou uma constituição também. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento do povo russo foi a derrota russa na Guerra Russo-Japonesa. O Japão, naquela época, era considerado um povo inferior. A Rússia teve que ceder algumas ilhas aos japoneses. Durante a Primeira Guerra, a Rússia lutou do lado do Reino Unido e França contra a Alemanha e Áustria. No entanto, a Rússia tinha um exército muito fraco e perdeu várias batalhas. Então, em março, começou a ter várias greves no Império, que se espalharam por todos os centros urbanos, como Moscou e São Petersburgo. Essa revolução começou a ser chamada Revolução de Fevereiro, que tirou o czar Nicolau II do trono. Com isso, os camponeses também se rebelaram. Então, após a abdicação do trono de Nicolau II, forma-se um governo provisório sob a chefia de Kerensky. Esse governo foi muito bostinho, porque eles continuaram na guerra, sofrendo pressões dos soviéticos e do governo provisório. O governo soltou os prisioneiros políticos de volta à Rússia. Lenin e Trotsky
organizaram um congresso que defendia o lema Paz, Pão e Guerra. Então, finalmente, em 25 de outubro de 1917, os operários e camponeses tomaram o poder e tiraram o governo provisório do poder. Com isso, eles distribuíram as terras aos camponeses e escravizaram todas as empresas. Com isso também, a Rússia se retira da Primeira Guerra com o tratado, que eu vou deixar aqui, que eu não sei falar não. E entrega boa parte dos seus territórios aos impérios centrais, Alemanha e Áustria. Durante a Guerra Civil Russa, o czar foi morto e sua família também, em junho de 1918. Na guerra, o Exército Vermelho derrotou o Exército Branco, formado pela nobreza e a burguesia, garantindo o domínio bolchevique no Império Russo. Com o fim da Guerra Civil Russa, a Rússia estava num processo muito ruim, ela estava muito quebrada economicamente. Então foi criado o NEP, Nova Política Econômica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. E tá me ajudando, botando cada vez mais comentários, para eu estar crescendo nesse canal. Então, meus amigos, tchau!